Agora, eleições 2020 aqui na UDI TV. Eleições 2020. Oferecimento: MEF Sistema e Tecnologia. Data o dia. E Basel Clean. Oi, Eliezer, boa tarde para você. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Lívio Galeno. Uma ótima tarde a todos os ligados na nossa programação. O mistério teve fim. O Partido Progressistas anunciou quem é o seu pré-candidato a vice-prefeito de Teresina. Eu já anunciei no início do jornal, Eliezer, mas vamos acompanhar o resumo de como foi este anúncio. Vamos sim. O anúncio foi feito na casa do próprio suplente de vereador R. Silva, que abraçou o desafio. Nós estávamos planejando a disputa de uma cadeira na Câmara Municipal de Teresina, mas hoje eu estou sendo convidado pelo meu partido para compor a chapa do professor Kleber Montezuma como vice-prefeito, e é uma surpresa muito grande na minha vida, mas que é uma boa surpresa e que com certeza eu irei honrar esse convite e vamos aguardar a nossa convenção para em seguida percorrer Teresina, não só a zona urbana, mas também a zona rural. Surpresa prometida, surpresa cumprida pelo presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira. Uma homenagem à cidade de Teresina, às pessoas simples, às pessoas que, fruto do seu trabalho, podem crescer na cidade. Pela primeira vez, se não se escolhe alguém, um familiar, uma pessoa para acomodar como vice, mas uma pessoa que vem para trazer mais sensibilidade das coisas que realmente acontecem na nossa população e passar uma sinalização que as pessoas simples podem almejar cargos representativos, podem ajudar a sua cidade. Eu acho que esse é o ponto principal. O cabeça da chapa a ser homologada, o tucano Kleber Montezuma, se sentiu contemplado com a indicação. Um excelente nome, o do vereador R. Silva. O vereador R. Silva representa o que nós temos de mais legítimo na cidade de Teresina. A nossa história é uma história semelhante. Família simples, que chegamos onde chegamos pelo estudo e pelo trabalho e servindo a cidade. Sentimento de satisfação expressado também pelo prefeito Firmino Filho. O sentimento do povo teresinense, e que não é apenas isso, mas que tem a competência para trabalhar e entregar resultados concretos para a nossa população. Estamos extremamente satisfeitos e orgulhosos da formação dessa chapa. Vamos fazer história numa chapa vencedora e com a administração que vai ser a maior administração da cidade de Teresina em todos os tempos. Eliezer Rodrigues, para começo de tudo, que aglomeração na casa do vereador R. Silva, hein? Prefeito Firmino Filho, que sempre vem combatendo essa questão de aglomerações, sempre vem dizendo para o eleitorado, para a sociedade teresinense, para evitar esse tipo de momentos, de situações, estava envolvido em uma aglomeração ali na porta da casa de R. Silva. Pois é, estranho isso, né? Estranho. Veja que situação. A princípio, semana passada, o senador Ciro Nogueira agendou para hoje, terça-feira, às 11 horas da manhã, o anúncio na sua própria residência. E assim nós fomos lá acompanhar este fato, a imprensa em peso do estado do Piauí. Quando chegamos lá na hora marcada, ele, aqui não, nós vamos fazer a surpresa, é na casa do indicado. Me sigam. E lá foi aquela carreata do bairro Santa Isabel, na Zona Leste, ao bairro Água Mineral, na Zona Norte. E chegando lá foi praticamente inevitável. O momento foi muito caloroso. Houve aí este momento de grandes expectativas, enfim, anunciado o sargento R. Silva, suplente de vereador, para compor como representante do Progressistas na chapa com o PSDB. Mas estava aglomerado, prefeito. Vamos prestar atenção, Eliezer. Agora vamos nos focar na parte política. Perfil de R. Silva. Tinha se trabalhado muito essa visão de mostrar Kleber Montezuma como um nome técnico, como um nome com experiência. Inclusive, Eliezer, muitas críticas foram feitas aos adversários políticos de Kleber Montezuma, que não tem este perfil administrativo que o PSDB quer construir no entorno de Kleber Montezuma. No caso, agora estamos vendo uma estratégia sendo trabalhada de que R. Silva e Kleber não tem tanto aquele perfil tanto administrativo, tão técnico. São sim gente como a gente.
Verdade, é um sentimento que se tem, mas há a defesa assim, de bandeiras em que se considera o professor Kleber Montezuma, pela história que tem como professor de várias escolas e pela formação, com doutorado também, ele como um técnico especialmente da área da educação, e o PSDB historicamente apresenta técnicos para a gestão aqui da Prefeitura de Teresina. Então aí vem o sargento R. Silva, muito ligado aos movimentos de policiais militares, sempre presentes nas manifestações, naqueles momentos em que se pede ali direitos, a garantia de direitos à classe dos policiais militares. Foi constante, na verdade, durante a sua atuação parlamentar, críticas ao governo do Estado, no que diz respeito não só à polícia, à gestão da segurança, mas outras áreas. Isso após o rompimento do senador Ciro com o governador Wellington Dias pode ter contribuído, porque já tinha esse perfil de crítica ao governo do Estado, no caso o vereador R. Silva, e agrega-se nessa chapa um representante dos professores com alguém da Polícia Militar representando toda a segurança pública. Esse deve ser um dos objetivos com a apresentação dessa chapa. Agora, um nome pouco ventilado até então, não é, Lívio? Eliezer, mas ainda falando sobre essa questão do perfil de R. Silva, como você muito bem destacou, ela diz muito nesse contexto político que estamos vivenciando. R. Silva sempre teve uma postura de grandes, duras críticas ao governo do Estado do Piauí, e indicá-lo justamente para compor com Kleber Montezuma nesse contexto de pré-candidato a vice-prefeito, diz muito sobre a relação PP-PT. E outra coisa que é importante também falarmos sobre o perfil de R. Silva. Nós dois erramos feio nas nossas apostas. Longe, não viu? se pensava, não se cogitava o nome dele. Lívio, nem nos bastidores se ventilou a possibilidade do sargento R. Silva. Não que ele não tenha qualidades ou preparo, mas porque outros nomes eram considerados de maior peso político, sim, como o da vereadora Graça Amorim, do ex-prefeito Silvio Mendes, do vereador Aloísio, de outras lideranças progressistas, inclusive o nome do próprio suplente também de vereador Pedro Fernandes foi lembrado, foi colocado como possibilidade, mas aí o senador Ciro Nogueira prometeu uma surpresa e surpreendeu mesmo, viu? Surpreendeu. Eliezer, nós ouvimos na fala do prefeito Firmino Filho, prefeito que está deixando o Palácio da Cidade, de que, sem dúvida, pode-se estar falando de uma das maiores gestões dos últimos tempos para Teresina, esta união de Kleber Montezuma com R. Silva. Forte, uma afirmação muito forte. Forte, porque não devemos olhar simplesmente para a pessoa de Kleber Montezuma ou para a pessoa de R. Silva. Há aí a união de dois grandes grupos políticos que têm uma influência considerável, o PSDB e o Progressistas. O prefeito Firmino Filho já tem dito há algum tempo que o próximo prefeito tem uma série de obras garantidas para executar na cidade de Teresina. Aí um plano, um projeto muito grande em diversas áreas de infraestrutura, enfim, e que esse prefeito é como se ele fosse o sortudo da vez, vai ter a oportunidade de fazer seu nome como prefeito da capital, porque muitos projetos já estão encaminhados. Ok, Eliezer, vamos deixar um pouco de lado as eleições aqui em Teresina, na capital do estado do Piauí. Vamos para o interior, porque nas últimas 24 horas, aqui na imprensa regional, mas principalmente na imprensa nacional, uma declaração tem realmente repercutido muito e tem espantado muitos brasileiros. Eu vou dizer brasileiros porque é esta realmente a amplitude desta declaração de um ex-prefeito do município de Cocal, que busca a eleição, retornar à prefeitura do município, mas que o que ele falou pegou muito mal. Isso é um absurdo tão grande, Eliezer, que só ouvindo mesmo. Vamos conferir. Eu acho que nós temos que mudar o Cocal. Não é que o Cocal também seja o fim do mundo, mas passa a administração, todos padecem. Eu fui prefeito 3 vezes, eu sei o sofrimento, mas também não roubei o tanto que esse aí roubou não, tá entendendo? Esse é descarado, esse está afundando o Cocal. Eu posso até ter tirado alguma coisa dado para os pobres, tá? Que a verdade ninguém pode ser tão sincero, tão... Se eu não tivesse tido todo direito, eu não tinha ido preso, né? Se eu fui preso, tem um motivo. Então, o que acontece? Eu quero dizer para vocês, mas político que rouba para dar para o povo. É difícil o cara roubar para si, né? Agora, isso daí não, roubou para ele. A maior mansão da cidade de Cocal é dele. Todo mundo conhece, sabe? A família. Ele não tinha, quando ele começou a política, ele não tinha nem sequer uma caminhoneta velha para usar.
Nós estamos repercutindo na edição de hoje do seu Jornal Dia News uma declaração do ex-prefeito da cidade, José Maria Monção, que realmente assumiu publicamente, Eliezer, através de uma live nas redes sociais, através da internet, de que roubou. Assumiu publicamente em tom de piada e o pior, foi aplaudido por todos os que estavam aí, neste momento, acompanhavam a fala do ex-prefeito de Cocal, que busca, que quer ser prefeito mais uma vez do município. Quer dizer, então, que esse é o contexto político que nós vivenciamos? Um prefeito, um ex-prefeito assume publicamente que rouba e é aplaudido, Eliezer? Situação Lamentável. bem dolorosa, hein, Eliezer? Triste. Como jornalista e como cidadão, principalmente, repudio esse tipo de declaração. Claro, respeitamos algumas reações de quem aplaudiu, de quem sorriu, mas vemos aí a corrupção naturalizada. Como pode esse tipo de discurso ser aceito, ser bem recebido? Veja, ele tomou como referência alguém que ele disse que foi pior do que ele. E, na verdade, nós temos que ter como referência alguém que acertou, alguém que fez correto. Será que o cidadão se satisfaz em saber que teve um gestor que confessa que subtraiu para si ou para alguém o que não era dele? Quando ele diz assim, eu posso até ter tirado para os pobres. O pobre não quer dinheiro ilegal, o pobre não quer dinheiro de corrupção, o pobre quer dignidade, o pobre quer ter o direito de trabalhar, de produzir, de ter o que é seu, de forma limpa e honesta. Então nós lamentamos muito esse tipo de declaração, principalmente aqui no nosso Piauí, tão sofrido, ouvir que gestores se colocam como corruptos e de uma forma natural, como se isso fosse ser amplamente aceito. Abriu o olho o Cocal, ele mesmo reconheceu que se foi preso foi porque fez coisa errada e que se pegou, pegou mesmo, porque era para ajudar os pobres. Vai se saber. É importante também passar para você de casa que a nossa equipe de produção entrou em contato com pelo menos 3 advogados especialistas em direito eleitoral, Eliezer, para comentar essa declaração. A resposta que nós tivemos, é claro, não vamos expor quem foram os advogados eleitorais, é de que não vamos comentar o assunto porque este prefeito vai precisar de defesa e ele pode nos contratar. Sabia, Eliezer? Os advogados não quiseram participar de nossa reportagem porque poderiam pegar o caso do prefeito que vai sim precisar se defender perante a justiça. Outra instituição que foi procurada foi o Ministério Público Federal, que acompanha as eleições. Nós estamos aguardando um pronunciamento oficial da Procuradoria Regional aqui eleitoral no que diz respeito a esta declaração que foi dada ao vivo, em tempo real, através de uma live nas redes sociais. E para terminar o assunto do ex-prefeito José Maria Monção, também queria informar que a assessoria do prefeito Rubens Vieira declarou repúdio ao que chamou de discurso de ódio e acusações levianas de um adversário político. A assessoria disse ainda que José Monção tentou justificar suas ações expondo de forma indevida o atual prefeito, que no caso busca a reeleição, e que Vieira tem uma gestão comprometida com o povo cocalense. Agora, Eliezer, nos cabe aguardar as respostas, as ações do Ministério Público, porque, como é que a gente chama mesmo? Réu confesso, né? Sim, sim. Quando eu vou e assumo, eu roubei. Réu confesso através das redes sociais em tempos de pandemia, em tempos de dificuldades econômicas, em tempos de dificuldades morais, Eliezer. Dificuldades morais é o que nós estamos vivenciando nesse período. Verdade, despertar a população para que não aceite, não só em Cocal, mas em nenhum município do Brasil, esse tipo de pré-candidato que já se apresenta com esse perfil. Já está colocando claramente que tipo de gestor ele é, não conhecemos, mas pela sua fala aberta, já que reprovamos o seu comportamento, a sua forma de tentar representar as pessoas. Uma última informação também importante para se dar, que nossa equipe de reportagem aqui do Sistema de Comunicação procurou sim o prefeito José Maria Monção, mas ele realmente não quis se manifestar acerca deste assunto. Eliezer, aproveitando essa situação, o nosso amigo João Magalhães conversou com o procurador regional eleitoral aqui do estado, Leonardo Carvalho. Nós vamos saber dele quais são os principais ilícitos que devem ser evitados nesse contexto de pré-campanha aqui no estado do Piauí e no Brasil como um todo. Vamos acompanhar. Quais são os principais pontos de preocupação e de atenção do Ministério Público Eleitoral nas eleições do Piauí neste ano? Mas, no âmbito desta reunião, nós traçamos as estratégias de atuação, expomos essa situação que nós vamos ter, né, principalmente em relação a alguns atos de propaganda neste período eleitoral, evitando a aglomeração de pessoas. E, para isso, existe
existe parecer técnico da Vigilância Sanitária do Estado do Piauí, subscrito pela diretora de Vigilância Sanitária, pelo secretário estadual de Saúde, e com a interlocução de órgãos internos do Tribunal Regional Eleitoral, né, que passou algumas sugestões a respeito dos atos de propaganda. Parecia, inclusive, que foi homologado pelo eminente governador do Estado do Piauí. Esse é um primeiro ponto. Também traçamos outros pontos referentes a quais serão nossas prioridades, né, nessas eleições de 2020. E, como sempre, a nossa prioridade é evitar abuso do poder político, abuso do poder econômico, captação e gastos ilícitos de recursos em campanha, que é o famigerado Caixa 2, evitar também a compra de votos, a corrupção eleitoral, a prática de condutas vedadas. São as situações mais relevantes que incumbe ao Ministério Público Eleitoral trabalhar para que elas não ocorram e, se eventualmente ocorrerem, tomar as medidas cabíveis para punir os responsáveis. Qual é a sua avaliação em relação à questão de estrutura? O Ministério Público Estadual, nos municípios, ele tem as condições de estrutura, as condições técnicas necessárias para garantir a segurança no pleito eleitoral, segurança no sentido exatamente de coibir propaganda irregular, compra de votos ou qualquer outro tipo de irregularidade? Creio que sim. O Ministério Público Eleitoral está muito... são vários colegas que estão lotados, né, no âmbito das 82 zonas eleitorais que nós temos aqui no Estado do Piauí. O Estado do Piauí é muito extenso, né, mas são vários colegas, e essa atuação do Ministério Público Eleitoral, creio que ela esteja mais ligada à existência e presença de promotores atuando do que à própria estrutura física em si. E nós temos constatado e vislumbrado que os promotores eleitorais estão muito bem interessados, estão muito bem, como sempre, né, estão muito bem, digamos, conscientes dessa responsabilidade de fiscalizar o processo eleitoral de 2020 e garantir que as eleições ocorram da forma mais correta possível, mais limpa, e que nada exista que afete a normalidade e legitimidade das eleições. A aglomeração de pessoas por parte de um ato de campanha de um determinado candidato, ela pode avançar até um ilícito eleitoral ou não? Veja bem, a emenda constitucional 107, ela disse que os atos de propaganda eleitoral, a rigor, não podem ser, digamos assim, reprimidos pela Justiça Eleitoral ou pelo Ministério Público Eleitoral, salvo se houver um parecer técnico por parte de um órgão, agência de vigilância sanitária, ou do Estado ou nacional. Nacional nós não temos, mas no caso, como eu já citei para você anteriormente, existe um estudo técnico muito bem elaborado pela Vigilância Sanitária do Estado do Piauí. Esse estudo técnico foi elaborado a partir de sugestões, inclusive, da equipe médica do Tribunal Regional Eleitoral, apresentando várias recomendações tanto aos pré-candidatos, e daqui a algum certo tempo, né, quando eles fizerem o requerimento de registro de candidatura, aos candidatos, para que evitem aglomeração, principalmente que haja um distanciamento entre as pessoas pelo menos de 2 metros, cada pessoa só pode ocupar 4 metros quadrados, que seja dada prioridade à propaganda política através da internet, né, que já tem regulamentação há um certo tempo, propaganda política através do rádio e da televisão. Enfim, existe essa regulamentação que foi feita aqui no Estado do Piauí, no âmbito do que dispõe a Emenda Constitucional 107/2020. Então, como já existe toda essa normatização, creio que não teremos muitos problemas, Mas se assim ocorrerem eventuais ilícitos eleitorais dessa natureza, os colegas, os membros do Ministério Público Eleitoral, os promotores eleitorais, já estão conscientes dessas considerações e também do parecer técnico, né, que temos aqui da Vigilância Sanitária, para tomar, consequentemente, as providências cabíveis. Elias, eu vou chamar o próximo assunto porque também é correlacionado com ele, porque o Tribunal Regional Eleitoral divulgou o limite de valores que os candidatos a cargos eletivos, tanto prefeito quanto vereador, podem gastar nas eleições municipais deste ano. No fim, a gente faz uma análise sobre esses dois assuntos, essas duas matérias. No ar. Os limites de gastos com a campanha eleitoral foram atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, valores que foram divulgados por meio de portaria do Tribunal Superior Eleitoral.
trazendo os quantitativos por cargo e município. Esse limite de gasto, ele é de suma importância. Por quê? Porque através desse limite de gasto, o pré-candidato poderá fazer seu planejamento de campanha, das suas despesas e receitas. Nesse limite de gasto, tem que ter cuidado no caso das despesas. Despesas estimadas em dinheiro. Aquela despesa estimada em dinheiro é a que não teve desembolso, mas mesmo não tendo desembolso, ela vai computar no limite de gasto. Em Teresina, os candidatos a prefeito poderão gastar R$ 2.499.880,06 no primeiro turno. No segundo turno, o valor cai para R$ 998.752,03. Para aqueles que vão disputar uma vaga na Câmara Municipal, o valor que pode ser gasto é de até R$ 237.355,18. Em Parnaíba, o candidato a prefeito pode gastar até R$ 755.674,80. O candidato a vereador pode gastar até R$ 90.749,92. Em Picos, o candidato a prefeito poderá gastar até R$ 353.638,23. Já os candidatos a vereadores poderão gastar até R$ 48.698,46. Em Piripiri, município localizado ao norte do estado, o candidato a prefeito poderá gastar até R$ 349.966,28. Já o candidato a vereador poderá gastar até R$ 61.496,62. Em Floriano, na Princesa do Sul, o candidato a prefeito poderá gastar até R$ 409.894,80. Já o candidato a vereador poderá gastar até R$ 162.850,02. As eleições iriam acontecer em outubro. No entanto, devido à pandemia do novo coronavírus, o prazo foi alterado para novembro. O primeiro turno vai acontecer no dia 15 de novembro. No Piauí, apenas Teresina poderá ter segundo turno, que aconteceria no dia 29 de novembro. Nesse caso, os candidatos poderão gastar apenas 40% dos valores gastos no primeiro turno. Caso ultrapassem esses valores, poderão sofrer punições da Justiça Eleitoral. Se extrapolar esse limite, é abuso de poder econômico. Justiça Eleitoral está em cima, está de olho. Sim, estão aí colocadas as regras, as determinações. Os pré-candidatos que pretendem, de fato, homologar suas candidaturas já devem estar cientes daquilo que é permitido pela legislação, tanto na questão jurídica como na questão contábil. Há aí também este limite de gastos, digamos, de um investimento em uma campanha eleitoral. Por quê? Para que não haja uma discrepância em relação à expectativa de retorno. É claro que se faz toda essa matemática. E lembrando, como foi colocado pela nossa última entrevistada, se isso for extrapolado, desrespeitado, pode caracterizar abuso do poder econômico. E o candidato eleito pode perder o mandato no exercício da sua função. E não é isso, certamente, que um candidato deseja. Com certeza. Eliezer, para encerrar o nosso quadro de hoje, vamos falar sobre uma novela. Na realidade, vamos contar uma historinha para o pessoal de casa. Há muito tempo que o PDT sempre foi próximo da gestão Firmino Filho, inclusive tendo seus nomes de vereadores sendo chamados para o primeiro escalão da administração municipal. Eis que, depois de garantir apoio a Firmino Filho, ao candidato que seria indicado por Firmino Filho nas eleições de 2020 pela disputa do Palácio da Cidade, o PDT se viu no meio de uma confusão, de um conflito. Nós tínhamos de um lado o apoio garantido a Kleber Montezuma e do outro uma corrente que defendia a candidatura própria no nome de Dr. Pedrosa. Hoje parece que este problema, esta queda de braço, chegou ao fim, mas ainda com polêmica. Vamos entender o porquê na fala do próprio Dr. Pedrosa, que retirou a pré-candidatura dele na disputa pelo Palácio da Cidade. No ar. Estamos ultimando as conversas com o Pessoa, né? Há uma grande convergência de ideias, né? Até primeiro, é porque, primeira coisa, Eliezer, nós somos médicos, né? Os médicos, em geral, têm uma grande convergência em torno do social, né? Das políticas públicas voltadas para o social. Isso é importante para facilitar o entendimento e a negociação. Nós estamos ultimando isso, eu acho que daqui mais uns 2 dias, 3 dias, a gente finaliza isso, né?
Retirou a pré-candidatura, mas deve rumar ao destino de Doutor Pessoa, contrário à indicação do partido PDT aqui em Teresina. Sim, podemos afirmar então com todas as letras que o PDT está rachado. Militantes do PDT vão pedir votos para o professor Kleber Montezuma e militantes do PDT vão pedir votos para o pré-candidato Doutor Pessoa. Isso pode gerar realmente uma confusão no rumo do partido. Agora, lembrar que isso é consequência de uma ala ideológica considerável dentro do PDT, que é liderado pelo Dr. Pedrosa, que considera o professor Kleber Montezuma como um pré-candidato bolsonarista. Por isso não aceita o alinhamento, não aceita prestar o apoio e já procura outros rumos. E o mais conveniente, como justificou o próprio Dr. Pedrosa, é seguir junto com o MDB apoiando a pré-candidatura do também médico Dr. Pessoa. Lembrando também, pessoal de casa, Eliezer, que há poucos dias nós mostramos aqui no jornal O Dia News uma fala do próprio presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, reforçando esta medida de se combater alianças com candidatos assumidamente ou até que apresentem a mesma linha do presidente Jair Bolsonaro. Verdade. Então, o doutor Pedrosa, com a sua ala, tem este aval do Diretório Nacional para agir assim e se segmentar do grupo do PDT. Eliezer, obrigado, boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Eleições 2020 aqui, na O Dia TV. Eleições 2020. Oferecimento: MEF Sistema e Tecnologia. Data o Dia. E Pastel Clean.